Carlos Barbosa, na busca da valorização do legado dos principais nomes de nossa cidade. Trazemos mais uma vez este movimento que tanto nos orgulha e nos brinda com memórias e emoções, histórias contadas pelos olhos de quem vivenciou o crescimento de nossa cidade. Cumprimentamos a presidente senhora Marisa Caspari Zanata, da CI de Carlos Barbosa, e em seu nome saudamos membros da diretoria e os nossos associados. E também cumprimentamos a presidente do CDL, Josiane Galina Schroeder. Saudamos o presidente do Conselho Deliberativo da CI, senhor Clóvis Mantovani, e em seu nome agradecemos a presença de demais membros do Conselho e diretoria. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal Everson Kirch. Cumprimentamos e agradecemos a presença do vereador Jair Paulo Saltier. Cumprimentamos nossa secretária de Educação, Eliane Lanzarini. Registramos a presença do senhor Nestor José Zanonato neste ato representando o deputado estadual Guilherme Pazin. Cumprimentamos e registramos a presença do senhor Delfino Baldasso, presidente da CI, gestão 1979. Cumprimentamos o empresário Clóvis Tramontina e, em seu nome, saudamos demais empresários aqui presentes. Agradecemos a presença da senhora Catiane Zembruski, nesse ato representando o subreitor da Universidade de Caxias do Sul, CARV, senhor Fabiano Larentes. Nossos cumprimentos aos nossos painelistas que abrilhantarão o nosso evento, senhor Irani Quies e senhor Ezelindo Migoto. Nesta manhã, ampliaremos o debate em um almoço entre amigos com o tema Empreendedorismo e Gestão, o progresso e a história de nossa cidade, Carlos Barbosa. Convidamos para compor a mesa de painelistas o senhor Ezelindo Migoto. Nascido em 6 de março de 1942 em Carlos Barbosa, cursou o primário no Colégio Santa Rosa, o ginásio em Veranópolis, o técnico em contabilidade em Garibaldi e o curso superior de ciências econômicas em Bento Gonçalves. Por mais de 30 anos, esteve ligado às atividades da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, sendo o primeiro funcionário da área administrativa, exercendo os cargos de escriturário, fiscal lotador, secretário da Junta de Serviço Militar, tesoureiro, contador e secretário privativo da Câmara Municipal de Vereadores por 17 anos. Na sociedade local, participou de atividades como membro da comissão paroquial, membro da equipe de curso de noivos, festeiro da festa de São Roque, secretário da Associação Cultural Santa Rosa, secretário da Frente Agrária Gaúcha, membro do CONDECAP, mestre de cerimonial do primeiro e da segunda Festa do Leite e tesoureiro da primeira FELATE, além de professor do Colégio Santa Rosa por mais de 23 anos, na área ginasial e no curso técnico em contabilidade. Foi instrutor de matemática financeira com o uso do HP dos IC, paraninfo no curso ginasial e técnico em contabilidade. Historiador, foi o primeiro a pesquisar e elaborar o livreto da história do município de Carlos Barbosa. Trabalhou na cooperativa de laticínios União Colonial Santa Clara por 2 anos, fazendo a contabilidade da mesma. Atuou nas áreas de contabilidade pública, bancária, industrial, comercial e de cooperativa. Funcionário do Banrisul por 35 anos, exerceu atividades na organização e métodos da Cooperativa Santa Clara, do ano de 1996 ao ano de 2000. Correspondente do Correio do Povo, membro da comissão organizadora da primeira corrida de São Silvestre. Radialista da Rádio Garibaldi, transmitindo o informativo Tramontina, missas e eventos diretamente de Carlos Barbosa. Mantém atualmente o programa Almanac do Dia na Rádio Estação FM desde 2013. Foi o primeiro vice-presidente da CI, exerceu a presidência das entidades Associação Cultural Santa Rosa, Mobral, a Pai de Carlos Barbosa,
presidente do Festiqueijo nos anos de 2003 e no ano de 2006. Atualmente, exerce a função de corretor de seguros. O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nas áreas profissional, social, esportiva e cultural traz a arte de lidar com pessoas. Por meio de minha experiência de vida, pude proporcionar a muitos uma vida digna cercada de cuidados fundamentais em todas as áreas. Sempre prezei por uma sociedade mais feliz, responsável, forte e com desenvolvimento integral. Chamamos para compor a mesa o autor desta bela frase, o senhor Irani Quies. Irani Quies, filho de Domingos Francisco Quies e Angelina Anselmini Quies, filho mais novo de uma família de mais de 10 irmãos, dos quais 5 homens e 5 mulheres. Pai de Augusto José Quies e Eduardo José Quies. Natural de Sagrado Coração de Jesus, Arroio Canoas, distrito de Barão. Nascido em 24 de março de 1953. Iniciou seus estudos de admissão no ginásio da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e os concluiu na Escola Estadual Senhor do Bonfim, em Arroio Canoas. Cursou normal ginasial e segundo grau na Escola Normal Assunta Fortina, em Barão. Ensino superior em pedagogia, credenciado em especialista da educação em administração escolar. E também professor de ensino médio nas disciplinas de Sociologia da Educação, Psicologia da Educação e Didática, na Universidade de Caxias do Sul. Músico, professor, comerciante e político, atuando com propriedade nesses segmentos. Sócio fundador e músico, gaiteiro, guitarrista e vocalista da banda Miramar Show no período de 1962 até 1993. Sócio fundador do Esporte Clube Recreativo e Cultural Copacabana de Sagrado Coração de Jesus, sendo secretário da primeira diretoria do clube. Desempenhou as funções de presidente de clubes e entidades sociais. Catequista, também dirigiu corais religiosos, foi deportista, conquistando o título de campeão municipal do futebol em Carlos Barbosa em 1977. Na vida política, foi vereador eleito e reeleito com a maior votação do município, vice-presidente e presidente da Câmara de Vereadores em 2 oportunidades, além líder do governo municipal na Câmara de Vereadores, supervisor de ensino municipal de Carlos Barbosa, vice-presidente da MESNE, membro da diretoria dos prefeitos do Partido Progressista do Rio Grande do Sul e prefeito de Carlos Barbosa. Músico, foi compositor e coautor da música do hino de Carlos Barbosa, agraciado também com a medalha de Ordem do Mérito Militar e diploma de colaborador emérito do Exército Brasileiro. Professor e diretor da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus de Arroio Canoas, 1971-1979. Professor na Escola Estadual Senhor do Bonfim de Arroio Canoas, 1974-1982. Professor e vice-diretor da Escola Estadual Antônio Adriano Guerra, de Santo Antônio de Castro, 1993-1994. Professor, orientador educacional e presidente do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Elisa Tramontina, 1993-2012. E professor estadual aposentado desde 2012. Diretor da Rádio Seara FM Limitada, localizada no município de Casca, e membro da diretoria da Rádio Estação FM, aqui de Carlos Barbosa. Para dar as boas-vindas e iniciar o painel, passamos a palavra à presidente da CI, senhora Marisa Caspari Zanata. Bom dia a todos. Obrigado de coração a presença de cada um de vocês, porque hoje transcende uma simples reunião. Eu digo que o evento mais bonito, mais significante da nossa CI é esse projeto, A Força e a História. Então, rapidamente, talvez aqueles que participaram de todas as edições já saibam, mas é importante saber como nasceu esse projeto, A Força e a História, porque a gente sabe que a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Então, eu preciso rapidamente dizer como nasceu esse Força e História.
em 2019, quando eu assumi a presidência da CI, numa conversa que eu fui com o seu Clóvis Tramontina, ele perguntou do Marcos, né? E falamos um pouco, ele disse falou que, né, de como ele foi na função dele de prefeito, e ele disse por vezes vai sobrar para nós só o nome de uma placa, né? E aquilo me chamou muito a atenção, né? Então nós não queremos só valorizar as pessoas com nome de placa de rua. Nome de rua, foi isso que tu disse. Não, né? Aí me veio essa ideia que a gente tem que valorizar, buscar esse conhecimento das pessoas em vida, né? E isso é o objetivo do Força História. Ele tem como objetivo, esse Força História, inspirar pessoas, mostrar o quanto o crescimento de Carlos Barbosa se fez com pessoas que pensavam no coletivo. Olha o currículo, né, de cada um, de todos que já participaram. Houve muito essa questão da doação, da dedicação, e a gente realmente conhecer o passado e o que a força que cada empreendedor teve, a persistência, o segredo de cada empreendedor, a história de cada um de nós. Então, eu gostaria muito que esse evento perpetuasse o projeto Força História, porque amanhã, depois, cada um de nós pode estar aqui na frente contando a sua história, né? E voltando como ele se formou, a gente então pensou quem iria abrir esse projeto é Força História. E era uma demanda muito grande, né, de a gente conseguir ouvir o seu Ruiz como ação. Então aí eu pedi para o Marcos se ele pudesse intermediar se o Rui viesse. Então, a gente foi muito iluminado, né? Ele nos chamou e disse como ele queria o evento. O evento hoje é como o seu Rui queria. Tinha que ser ao meio-dia, num lugar de fácil acesso, rápido, sem muita gente e sem muitos repórteres, né? E este foi assim que nasceu Força História, e isso eu também queria que perpetuasse esse formato, né? Porque ele é rápido, ele é prático e ele é para pessoas que realmente têm interesse, ser objetivos. Quem vem aqui é porque veio íntegro, né? Veio pleno para realmente ouvir a história, a força e a história. E eu queria só, me chamou a atenção, Carpegiani falou 3 coisas que eu acho vale a pena a gente refletir. Uma delas é a seguinte: as nossas raízes são as nossas asas para reflexão. Só não tem destino aquele que não cuida da sua origem. Se nós não temos um lugar para voltar, nenhuma viagem tem graça. Então, valorizem o nosso Força História, com a presença dessas pessoas magníficas. E eu vou pedir para compor a mesa o nosso prefeito municipal. E nós estamos introduzindo hoje a mesa sempre... o Força História foi criado sempre com o gestor também, com empresários e com gestores, prefeitos, né? Então, convido o nosso prefeito a fazer parte da mesa. E a partir deste Força História, nós vamos sempre convidar ex-presidentes da CI para fazer parte da mesa. O primeiro foi o seu Stein, que está em São Paulo, mas o segundo presidente da CI foi Delvino Baldasso. Então, por favor, seu Delvino, compõe a mesa. Delfino Baldasso, compõe a mesa para nós aqui. E vamos dar início, então, ao nosso projeto. Eu só quero dizer que, a partir da meia hora, vocês podem iniciar. Eu sei que Barbosa não tem um pouco essa cultura de comer enquanto que palestra, mas funciona. A gente vai aprender a conversar um pouco menos e fazer... Eu sei que tem compromisso, então meia hora o almoço vai iniciar, né? Mas a palestra pode continuar, né? A gente vai se adaptando. Muito bem, então fiquem à vontade. E eu... prefeito, vou passar a palavra. Eu acho que eu passo cumprimentos e depois nós já passamos para os painelistas, né? Bem rapidinho, porque temos muita história para ouvir do Irani e do Exelindo, né? A gente falava agora há pouco, eu e a Marisa ali atrás,
a qual eu dou os parabéns pela condução dos trabalhos frente à SEI com toda a diretoria, que quanta história o Exelindo e o Irani têm. Hoje vai ser barbada porque não tem muita pergunta nem para responder, eles vão falar só eles, né? Eles têm muito assunto para trazer para nós, muito conhecimento, muita história aqui de Carlos Barbosa, um pouquinho de Barão também, né, Irani, né, que veio de lá, mas o quanto que a gente pode absorver dessa informação e levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Né? Exemplos de força e muita coragem, porque pegaram o início de Carlos Barbosa, uma época de muito mais dificuldades que temos hoje em dia, e conseguiram passar por elas com muita maestria, eu diria assim. Então, desde já, parabenizo Marisa, diretoria, associados, colaboradores, pela escolha dos 2 painelistas que com certeza brindarão a gente com muito conhecimento para levarmos para a nossa vida, inclusive. Parabéns pelo evento e bom almoço a todos. Então, vou passar a palavra, não vamos fazer pergunta, vou deixar no primeiro momento falar um pouco o que vocês quiserem e depois talvez a gente vá interagindo, se a gente ganhar espaço, né? Eu acho que é só falar. Só falar? Eu queria fazer só uma pequena retificação, porque eu fui presidente também da CBF no ano 2001 e fomos privilegiados em passar do Rio Grande para o mundo na conquista mundial de futsal. Atravessamos o rio Mampituba. Bem, pessoal, é uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui hoje para contar um pouquinho da história de Carlos Barbosa, como iniciou, como foi a imigração. E isso me deixa muito emocionado, porque também eu fui o participante da primeira diretoria da ACI. Isso foi em 1977, né? O Cláudio Stein, eu como vice, o Estevão Bazejo como segundo vice, o Marcos Zanata como secretário e o Darman Giacomoni como tesoureiro. É uma entidade que vem só somar. E a gente fica muito gratificante em ver a pujança da nossa CI, através, inclusive, da nossa presidente Marisa. Feito isso, vamos começar a contar um pouquinho da história, como surgiu Carlos Barbosa. Não sei se vocês sabem, essa região aqui era uma área imperial, pertencia ao Império. Quem conheceu a luta, a guerra do Paraguai? Ela tem muita influência na criação de Carlos Barbosa. Vejam só. Solano Lopes, ele já estava invadindo São Borja, Itaqui, e ia ingressar em Uruguaiana. Dom Pedro II, vendo isso, o que ele fez? Veio a Porto Alegre, e de Porto Alegre a Uruguaiana ele se dirigiu a cavalo. E durante essa viagem, ele olhava para a região da Serra e perguntava: quem habita naquela região? E a resposta dele, que deram, foi: ninguém. Tanto na ida como na volta, ele fez essa pergunta e a resposta: ninguém. Então, coube a ele pensar: bom, eu vou entrar em contato com o presidente do Estado para formar umas colônias, para povoar essa região. Infelizmente, o governador do Estado, presidente do Estado, que não deu tanta importância. O que ele fez? Ele mesmo, por decreto, passou a criar as colônias Conde de, Dona Isabel e a dos Bugres, né? Que é a Dona Palmira. E, em seguida, ele mandou fazer as divisões, as colônias, os lotes. Se vocês observarem, o primeiro lote ele começa logo para cá de Barão, um pouquinho para cá. Aí vem o primeiro lote, vem o segundo, o terceiro e assim por diante. Guardem bem os números dos lotes. Lote 12, depois vem vindo o lote 19 e chega aqui lote 35. O que significa isso? Exatamente em cima do lote 12, hoje existe uma igreja e uma escolinha. E aí nós dizemos linha 12. Na linha 19, a mesma coisa, uma igrejinha. Tá. E Carlos Barbosa, o proprietário do lote 35, era João Espader. Em cima desse lote foi construída a primeira capela de madeira e a escolinha.
e ficou linha 35. Bom, com o crescimento, Barbosa foi crescendo aos pouquinhos, né? Aí veio a aviação férrea, construção da aviação férrea. Com a construção da aviação férrea, inaugurada em 27 de dezembro de 1909, veio o empreiteiro Faustino Gomes. Ele era o empreiteiro dessa região, da construção até Caxias, né? Com isto, ele tinha uma escola e a professora era a Luísa. Ele começou a namorar a professora, Luísa. Então, na inauguração da estação, ele colocou o nome de Santa Luísa. Interessante, né? Inclusive, depois ele casou com uma professora, que era Gomes, e se transferiu para Farroupilha, teve uma bela família, e ela faleceu há pouco tempo, aos 97 anos, essa professora. Bem, aí estava eu como primeiro funcionário na prefeitura, e chegou um cidadão e me pediu: por que o nome de Carlos Barbosa? Puxa vida, não sei. Aí eu falei com o prefeito, que era o José Quias Prima: prefeito, nós temos que fazer uma pesquisa. Nós temos que fazer um livro histórico de Carlos Barbosa. Aí ele disse: bom, tu pode providenciar, né? Então, imediatamente, eu fui a Garibaldi, que era o município-mãe, fui procurar nos arquivos, anais lá, e encontrei o ato número 74, de 25 de janeiro de 1910. Aí constava que, dada a circunstância do crescimento de Carlos Barbosa, uma série de coisas, a Estação Santa Luísa e assim por diante, o intendente municipal da época, que era Júlio Zambuja, houve por bem denominar essa localidade, que era a linha 35, de Carlos Barbosa. Por que Carlos Barbosa? Porque naquela ocasião, de 1908 a 1912, era presidente do Estado o doutor Carlos Barbosa Gonçalves. E, em vista disso, então, ele denominou oficialmente Carlos Barbosa como no lugar de linha 35. E daquela data, 25 de janeiro de 1910, a hoje, são 113 anos de sua denominação oficial. Com a vinda da aviação férrea, Carlos Barbosa foi crescendo. E as indústrias também. Aí nós tivemos várias indústrias aqui. A Miquelão, a Jacomazzi. A Jacomazzi, por exemplo, é onde hoje é o prédio que era o prédio do escritório do Dharma Giacomoni. Ali tinha o moinho, tinha vendas, comércio, tinha açougue, tinha uma série de detalhes. E na época, o moinho ele funcionava através de um motor. E nesse motor ele servia para várias atividades. Então eram com correias, eram colocadas correias. Infelizmente, uma notícia triste para o nosso lado. O meu avô, que trabalhava nessa firma, ele foi colocar uma correia e, colocando a correia, perdeu o braço. Perdeu o braço direito, né? Então, foi uma notícia triste para a gente. Eu não estava ainda, na época, vivo, né? Mas eu vivi com ele, sei o que ele passou. Então, e assim como também nós tivemos o pai do seu Rui, o Agostinho, também nessa mesma empresa, perdeu a mão. E ele também sofreu as consequências, né? Em vista disso, depois a Miquelão, inclusive, vendeu a empresa para o seu Agostinho, em função para ressarcir um pouquinho, né, o evento que ocorreu. Bem, crescendo o Carlos Barbosa, aí surgiram a Fracalança, e nessa Fracalança, então, eles fabricavam o quê? Móveis, vassouras, coisas de palha, e assim, utilizavam vimes. Com o correr do tempo, certos funcionários que trabalhavam aí, e a Fracalança tendo saído para São Paulo, e eles ramificaram. Então, aí nós tivemos, por exemplo, o Acorce, com fábrica de cadeiras, né, e assim por diante. Nós tivemos o João de Martini, também, que surgiu dessa fábrica. Nós tivemos o Guerra, Antônio Adriano Guerra, também com Piaçava, assim por diante.
e também o seu Agostinho Escumação, com fábricas de móveis e assim por diante. Bem, o que ocorre é o seguinte, uma coisa muito interessante. Essas indústrias, elas se estabeleceram dentro da Rua Júlio de Castilhos. Por que na Rua Júlio de Castilhos? Em função da aviação férrea. Porque o lado da aviação férrea é do lado da Júlio de Castilhos, à frente da aviação férrea. E do outro lado se estabeleceram os comércios, né? E aí no comércio nós temos aí desde do Nicolini, da açougue do Santa Rosa e assim por diante, tinha uma venda nova. E nessa venda nova, ela vendia gasolina em tambores. E aí tinha uma bomba bem na frente da estátua ali do Carlos Barbosa, né? bem na frente. Então eu me recordo como fosse hoje. O cidadão precisava de combustível, pegava aquela bomba, tirava do tonel, botava 20 litros lá em cima e depois despejava no veículo. Mas eram poucos os veículos, por isso que não tinha tanta necessidade. Então, fazendo o levantamento do município em 1960, foram 1.853 famílias para verificar o que produziam, o que não produziam, o que faziam, justamente para formar o cadastro da prefeitura, né? Nós tivemos também, na época, o levantamento do número de veículos. Eram 48 veículos. Hoje, tem 3 por pessoa, praticamente, né? Um mar de veículos. Desses 48, tinha 4, 5 automóveis na cidade, o restante era Rural Willys e jipes no interior. 2, 3 caminhões, né? Inclusive tinha o caminhão do Zanata, aí, que é até uma relíquia que anda por aí. E ônibus, 2, 3 ônibus também. Então, veja só, o nosso município, em 1960, era bem reduzido. Hoje, é uma pujança. Não sei se eu vou passar um pouquinho para o Irani, para não ficar uma coisa monótona, para ele contar um pouquinho também, depois eu volto a falar de outros detalhes aí. Podia continuar. O Iselindo é a nossa história viva de Carlos Barbosa e eu fico impressionado a cada vez que nós sentamos, né, Iselindo? E ele me conta, e a hora vai passando e a gente não percebe. Mas eu quero dizer da alegria e da satisfação de poder estar partilhando desse momento. A convite da Marisa e da ACI, a primeira ligação foi do Walter, né? Para a gente vir aqui contar um pouquinho da história. O Iselindo teve o privilégio de viver na área central de Barbosa. E eu tive o privilégio de nascer na colônia, bem distante de Barbosa, Clóvis. Que honra tê-lo aqui, hein? Que honra. Nosso querido amigo e grande administrador mundial. Parabéns, Clóvis. Tu é uma referência viva, nossa, e que nos orgulha muito. Assim como todos os que estão aqui, os empresários, profissionais liberais que nos prestigiam neste momento, as cooperativas, meu presidente, Ancélio, Nestor, não poderia deixar de mencioná-lo, representando o nosso deputado Pazin, uma honra tê-lo novamente. Mas eu iniciei dizendo que eu sou lá da colônia. Eu nasci no Sagrado Coração de Jesus, onde não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha estrada, e nós tínhamos o único privilégio de sermos em 11 irmãos. Com o papai doente e a mamãe a baluarte da família, trabalhando para oferecer o mínimo possível. Perdi meu pai com 6 anos de idade. Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. E nós aprendemos, com as orientações da nossa mamãe semi-analfabeta, a história da vida,
a lealdade, o trabalho e a pujança de buscar a cada dia alguma coisa a mais. Com 9 anos, eu com 9, meu irmão Verialdo com 12, já buscamos um pouquinho do nosso ganha-pão, tocando festas de igreja. Eu com uma gaitinha, Clóvis, e o Verialdo com uma gaita Todeskine de 80 baixos, nós fazíamos a alegria das comunidades interioranas. Casamentos, festas de igreja. E a gente ganhava uns reaisinhos, na época, acho que nem me lembro mais qual era a moeda, cruzeiros, para a gente comprar as balinhas no final de semana, porque era proibido pelo professor a gente ir no salão paroquial, na bodega que chamava. Os alunos não podiam entrar. Tinha que bater no lado de fora da janela e o dono da bodega servia as balinhas para nós para passar o domingo com os nossos amigos nos potreiros, usando funda, fazendo festa, se divertindo. E assim foi a nossa vida. Eu, muito cedo, aprendi a buscar aquilo que todos nós queremos, que é uma continuidade, buscar um trabalho, buscar a autossubsistência. E aos 14 anos, nós iniciamos os estudos, antes em Sagrado Coração e Arroio Canoa. Não tinha transporte, hein, pessoal? Transporte escolar, isso veio muito tempo depois. Nós íamos a pé. 3 quilômetros para ir até a escola e 3 para voltar, em Arroio e Canoas. E aos 14 anos nós fomos buscar o normal em Barão. E nos formamos, e naquele ano da formação nossa, em 1970, em 71, o prefeito, então, Evaldo Lose, abriu um concurso para professores. E nós, como nos tínhamos formado, nós fomos prestar o concurso. E passamos. E fomos convidados para lecionar lá no Sagrado Coração, a escola onde eu comecei meus estudos. 17 anos eu comecei a trabalhar. Graças ao prefeito Evaldo, eu sempre digo, o ex-prefeito Evaldo Lose me deu a grande oportunidade, com a dona Tânia, que era a secretária de Educação. Mas antes disso, eu recebia nas escolas lá da colônia as menções honrosas que o prefeito Beppe, o professor Delvino e o professor Ezelindo iam entregar no final do ano. Nós éramos agraciados, os alunos destaque recebiam uma menção honrosa que eu tenho guardado até hoje. E o Beppe sempre dizia, eu vou entregar para o meu parente. E eu era agraciado no começo dos estudos com essa distinção que me orgulha até hoje em tê-la. Começamos trabalhando na Escola Sagrado Coração de Jesus, aí assumi o Marcos Zanata, prefeito Marcos, e me convidou para ser diretor da escola. Eu quase caí de costas. 21 anos, 200 e tantos alunos, uma escola com precárias condições. Não, tu tem que trabalhar, porque nós precisamos de ti, tu já é um líder comunitário, e eu aceitei. Aceitei a direção da escola, lecionava, não era que nem hoje, que o diretor não precisa dar aula. Naquela época, o diretor dava aula e administrava as escolas. Reuniões com pais. Bom, eu lá no Sagrado dirigi coral de igreja, preparei crianças para a primeira comunhão, crianças para a comunhão solene, rezava o terço nos domingos quando o padre não ia rezar a missa, as vias sacras e fiz enterros. Alguns.
Falecia alguém, tinha que ser o mestre lá, estava no lugar do padre. Em pó viesse, em pó has de tornar. Era a palavra derradeira, e baixava o caixão. Senhor, a primeira vez que eu tive que fazer, eu passei a noite inteira na sacristia me preparando. Tremendo, de nervoso, mas o padre simplesmente disse, fala com o professor. Eu não vou para lá, fala para o professor pode fazer o enterro. E fiz, graças a Deus, sempre muito bem. Depois, os que morreram não voltaram. Fomos para Arroio Canoas, aí trabalhamos na Escola Senhor do Bonfim, onde a professora Nadir foi minha colega, eu e o Verealdo, a Nadir, o Mário Matias, o Egídio Canzi, a Nina foi minha colega, lá na Senhor do Bonfim. E um certo dia chega o Armando Gusso, saudoso Armando Gusso, lá em casa da minha mãe. Irani, nós te queremos para trabalhar na prefeitura, na supervisão de ensino municipal. Eu disse, não, Armando, eu sou um coloninho aqui do Sagrado, vou fazer o que lá na prefeitura? Não, tu tem que vir, porque a Nina tem referências boas, ela vai ser a nossa secretária de educação, e ela pediu para te buscar para trabalhar com ela. Fiquei um mês pensando, mas aceitei. Aí foi a minha vinda para Carlos Barbosa, 1981. E daí começou o trabalho de supervisor de ensino e o Calixto, falecido Calixto Bisinella, Irani, tu tem que ser candidato a vereador. Mais uma empreitada. E enfrentamos mais essa. E fomos agraciados com a maior votação, em 1982. Aí assumimos a presidência da Câmara, fomos vice-presidente, vereador. E em 1988, aí fui para a reeleição e me reelegi de novo com a maior votação no município. E isso com as atividades de professor, supervisor, no caso, músico, comerciante e político. Porque nós tínhamos uma loja. Eu, o Verealdo e o Marialdo tínhamos a loja Mave e era o comércio que nós tínhamos. E fomos levando a nossa vida assim, com muito trabalho, mas sempre determinados, sempre determinados. E culminei na vida pública em 2005, quando fui agraciado com o cargo máximo do município, prefeito municipal. Não queria trazer, aí meu amigo lá de trás, eu tenho na minha biblioteca em casa os feitos de 2005 a 2008. Agraciamos todas as comunidades do nosso município com no mínimo uma obra. No mínimo uma obra. E fizemos o que pudemos. Os prefeitos não fazem tudo porque não conseguem. Depende de recurso, depende de tempo, depende muitas vezes de projetos, né, prefeito Everson? E assim se passou. Estamos aí, trabalhei na área da educação em Santo Antônio de Castro, em 1993, como vice-diretor e professor, e no Elisa Tramontina até 2012. Lá também fui professor, orientador educacional, e a minha história é isso aí, na área da educação. Sempre prezei e defendi a educação, sempre, porque é a minha base. E foi o que me fez crescer, progredir e respeitar. Secretária, tudo o que puder fazer, faça, porque a educação é o verdadeiro pilar da comunidade. É o verdadeiro pilar. É da educação que saem, que crescem e que despertam as grandes pessoas. As grandes pessoas começam nessa área. Teria muito mais, mas o Exilindo quer... Eu resolvi falar um pouquinho da minha história, porque o Exilindo
fala de Barbosa e sabe tudo, e eu nem vou me intrometer, porque daqui a pouco eu cometo um gafezinho aí. Mas foi um grande privilégio poder estar aqui nessa cidade. Me perguntou a jornalista do contexto, Irani, o que tu espera de Barbosa? Progresso permanente, progresso permanente. A satisfação de viver, a alegria, o entusiasmo. A cidade é bonita, né, prefeito? Cidade bonita, organizada. Nos faltam algumas perimetrais para desafogar o trânsito no centro, mas em seu âmbito geral. Por nada, Barbosa não é a primeira cidade do estado, primeira, segunda, e sempre está em destaque pela eficiência de seus moradores. Empresários, trabalhadores, desde o mais simples até o mais graduado. Isso faz com que as comunidades progridam. Volta com o Exilindo, então. Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição também para perguntas. Voltando rapidamente para a história do município, o início do povoado ocorreu no ano de 1883. E aqui eu quero fazer um registro aos 18 fundadores da comunidade, que foram Raimundo Comim, Érico Lorenzão, José Vanieri, Luiz Baldasso, Tomaso Bonato, Ângelo Lucini, Vicente Pontim, Domingos Zanetti, Luiz Dalbó, Giacomo Tessaro, João Braganholo, Luiz Pazini, João Suzin, Serafim Valmórmida, José Facchini, João Fontana, Pedro Bolzan e Antônio Branquer. Estes foram praticamente os fundadores da comunidade de Carlos Barbosa, com a construção da capela e da escola. Publicações no Correio do Povo, há 100 anos atrás, dizia o seguinte: Liga de Indústria e Comércio de Carlos Barbosa. Vejam só, há 100 anos atrás nós tínhamos a Liga da Indústria e Comércio em Carlos Barbosa. Reunida em Assembleia Geral, elegeu a nova diretoria. Presidente André Motim, vice-presidente Arthur Renner, secretário Adamastor Greco e tesoureiro Francisco Darrigo. Eram pessoas mencionadas na época, né? Pessoas que tinham atividades comerciais e industriais. E eles tinham essa liga justamente para obter força, né? Porque o conjunto de pessoas é que dá a força. Por exemplo, faltava vagões na aviação férrea para transportar mercadorias. Essa liga ela entrava em contato ali com a rede da aviação férrea para conseguir os vagões. Um outro dado interessante que muitos não conhecem: em 1969, no 10º aniversário do município, nós tivemos a primeira FICA, ou seja, a primeira feira industrial de Carlos Barbosa, FICA. E vejam só quem eram os participantes. Isso em 1969. Nós temos aqui Antônio Bassotto, era uma fábrica de velas, Santa Luísa. Armando Facchini, Vassouras. Barcé e Companhia Limitada, Chuteiras Ideal. Muitos estão se lembrando disso. Cooperativa Agrícola Carlos Barbosa, Moinho Santa Catarina, farinha de trigo Líder. Cooperativa de Laticínios União Colonial Santa Clara, manteiga e queijo Santa Clara. Ernesto Gobato, Granja Valparaíso, Arco Verde, era vinhos. Gobato Hertal, móveis. Humberto Acorce, cadeiras coloniais e artefatos de Vime. Indústria e comércio de móveis e frutas Serrana, doces de frutas, móveis, ataúdes funerários e velas. Industrial Barbosense de madeira e palha, vassouras, móveis e cestas de Vime. Industrial Quies, camas, lastros, cadeiras com lona e ferramentas. Irmão Zanata, móveis de Vime, vassouras, cestos para Natal. João de Martini, cadeiras coloniais, artefatos de Vime, vassouras, escovas e brinquedos. Laticínios coloniais, manteiga e queijo Sul Brasil, leite pasteurizado. Liberino Facchini, vassouras,
Mantovani Mosqueta, Esquadria de Madeira. Metalúrgica Carlos Barbosa, ferros de pua, trados, brocas para marceneiros. Pradella, Dota e Companhia Limitada, Calçados Dureco. Rui Piccoli, serralheiro. Tramontina S.A., Cutelaria e Ferramentas Agrícolas. Vitório Facchini, Fábrica de Vassouras, Artefatos de Vime e Artigos de Plástico. Estas foram as empresas que participaram da primeira FICAP em Carlos Barbosa. E nós tivemos também entidades com painéis, a ASCAR, o Ginásio Santa Rosa, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Hospital Beneficente São Roque, a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carlos Barbosa. Isso ocorreu em setembro de 1969. Hoje, a pujança é bem maior, o número de indústria e comércio também é bem maior. Na aviação férrea, seguidamente, apareciam notícias no Correio do Povo dizendo o seguinte: falta de vagões. A falta de vagões da aviação férrea está causando enormes prejuízos ao comércio de Carlos Barbosa, porque eles não tinham como transportar as mercadorias. Os senhores Henrique Salve e César Caselani estavam transportando suas mercadorias em carretas para São João do Montenegro. Então, faltava vagão, o que eles faziam? Pegavam as carretas e iam até São João do Montenegro, até Montenegro, para levar mercadoria. E daí, via rio, né? Então, barco, eles levavam adiante. Vamos contar agora um pouquinho da história da emancipação de Carlos Barbosa. Segundo o recenseamento da população, em 1921, contava com 1.234 habitantes. O crescimento da população foi motivado pelos serviços ferroviários. Aí começou a aviação férrea, né? Em 25 de janeiro de 1910, houve a denominação oficial. Em 8 de agosto de 1910, passou-se de terceiro distrito. Em 12 de junho de 1925, de terceiro para segundo distrito. E em 25 de setembro de 1959, data da emancipação política de Carlos Barbosa. Se vocês observarem, a data, o número 25, ele é constante aqui, ó. 25 de janeiro, 16 de junho de 1925, a data da emancipação, 25 de setembro de 1959. É uma coincidência, né? Quem era... Teria que ver com um numerólogo, né? Tem uma explicação. Teve uma palestra, só cortando, teve uma palestra na nossa primeira Feira do Bem-Estar, a gente trouxe um nutrólogo, desculpe, um numerólogo, e aí ele falou a questão de número, e eu me lembro de uma palavra, progresso. Quem for estudar e ver que o número de Carlos Barbosa, na numerologia, o progresso está dentro do número dele. Então, 25, é por aí. E Carlos Barbosa, doutor Carlos Barbosa Gonçalves, ele nasceu em 25 de junho de 1891. Ele foi presidente do Estado em 25 de janeiro de 1908 e entregou o governo ao Borges de Medeiros em 25 de janeiro de 1913. Quem era Carlos Barbosa? Ele nasceu em 8 de abril de 1851. Ele foi médico, vereador, deputado estadual, governador, senador por 2 vezes. Faleceu em Jaguarão em 23 de setembro de 1933, com 82 anos, 5 meses e 15 dias. Existe um museu em homenagem ao Dr. Carlos Barbosa, em Jaguarão, não sei, muitos eu acho que já visitaram. Está lá, então, os dados do falecido Dr. Carlos Barbosa Gonçalves. Um outro ponto histórico seria o plebiscito de Carlos Barbosa. Então, para se emancipar, houve um plebiscito, né? E o resultado do plebiscito, em 30 de novembro de 1958, foi 1.327 sim, a favor da emancipação, e 557 votos não. Vamos falar agora um pouquinho sobre a estação, o trem. A estação foi inaugurada em 27 de dezembro de 1909. O trem trazia gente, cargas, correspondência, jornais. Aos domingos, o pessoal, logo depois da missa, se postava perante o correio para receber o Correio do Povo, o jornal Correio do Povo. O jornal Correio do Povo era um
monstro, né? Folhas bem grandes. O movimento da estação. Aqui nós recebíamos o trem de Bento, ele parava em Carlos Barbosa, e vinha o trem de Porto Alegre, chegava a Carlos Barbosa e ia a Caxias. Então, o que ocorria? O pessoal de Bento, que ia a Caxias, pegava o trem de Porto Alegre e ia a Caxias. Assim como também o pessoal de Caxias, que tinha que ir a Bento, na volta, desembarcava em Carlos Barbosa, pegava o trem de Bento e assim por diante. Uma coisa interessante, eu fui vendedor de pastel ali na estação, um piá, com um cestão todo ali, né? Então, o pessoal me pedia assim, a que hora chega o trem das 10? E eu ficava assim, o horário dele era às 10 horas, mas nunca chegava às 10 horas, nunca. Ele chegava às 11, 11h30, meio-dia, assim por diante, né? E isso me marcou muito. A que horas chega o trem das 10? Mas, na realidade, nunca chegava, né? Domingo, após as missas, era um desfile na estação. Então, o pessoal saía da missa, ia para a estação, a juventude, as meninas, os rapazes, né? E aí eles circulavam para frente e para trás, até chegar o trem. E era uma expectativa, quem chegava e quem saía. E nesse ínterim, muito namoro surgiu e muito casamento também surgiu, em função da viação férrea. Hoje, em nome do progresso, não existe mais o trem aqui em Carlos Barbosa. Por quê? Porque com a facilidade do transporte rodoviário, facilitou muito. O que ocorria? Você tinha que carregar o vagão, a mercadoria no vagão, aí passar para uma outra estação. Quando chegava nessa outra estação, tinha que descarregar para levar ao domicílio do comprador. As empresas de Carlos Barbosa, elas colocavam representantes onde havia estação férrea. Por que isso? Porque era fácil o transporte, né? Você embarcava aqui, por exemplo, ia para Santa Maria, tinha estação, não tinha problema. Ia para Cachoeira, não tinha problema. Ia para Porto Alegre, onde tivesse a estação, tudo era fácil, porque era desembarcar. Agora, onde não houvesse estação, as indústrias procuravam não vender. Um outro fato interessante, nós tivemos aqui a primeira cantina de vinho, Dillenburg. Mas era uma região de italiano, como é que apareceu Dillenburg? Assim como também nós tínhamos uma fábrica de banha Santa Marta de Arthur Renner. Por que isso? Se era uma região de italianos. Ocorre o seguinte, a imigração italiana, ela veio aliás, a Alemanha veio em 1854. E com a vinda da estrada de ferro, o pessoal ali de São Leopoldo também se transferiu para essa nossa região. E hoje nós temos muitas indústrias com proprietários de origem alemã. Os italianos que chegaram aqui foi por volta de 1875, mas na realidade Carlos Barbosa teve o privilégio de receber os italianos no ano de 1873. Eles saíram da Itália em 1872 e chegaram aqui em Torino em 1873, que foram as famílias Zanelli, Facioli, Mantovani e Comparse. Esses se estabeleceram ali em Torino. Na realidade, então, o início da imigração italiana seria Torino e não como hoje é Farroupilha, né? Vamos deixar um pouquinho para perguntas? Eu acho que sim, só para interagir um pouquinho, alguma pergunta. Para não ficar uma coisa monótona, né? Alguém, pode ser para o Irani, pode ser para o Isilindo, alguém queria alguma questão? A gente está com 12h30, né? Então, quando o pessoal do buffet achar que está liberado, eles nos avisem e nós vamos continuando. Irani, para ti. O Zelindo disse que ia fazer 62, mas aí não vai dar tempo, Zelindo, fica calmo. Irani, tu não falou nada do teu... Tu é um compositor, tu é um cantor. Qual é que foi a tua música que mais sucesso fez? E canta uma palhinha aí para nós. Mas, eu tive o privilégio de gravar 5 long plays com o Miramar. E eu compus algumas músicas, mas cantar agora,
Perdi a garganta para isso. Mas nós gravamos... o primeiro long play foi em 1981. Nós entramos na gravadora Isaac, em Porto Alegre, que era dos evangélicos. Entramos de manhã às 9 horas e saímos de noite às 23 horas. LP com 14 músicas pronto. Foi um desastre, né? Não tinha essa de gravar, corrigir. Os 8 músicos dentro de uma sala, aquelas fitas de rolo, larga assim, que nem no cinema, que nem nos filmes. E se um errava, tinha que repetir tudo. Não tinha a individualização de gravação que nem hoje. Mas foi uma experiência muito válida. 5 long plays gravados com o Miramar. Tem muitas músicas boas que rodam ainda hoje. Acredito no Amor, por exemplo, é uma música que está rodando nas rádios ainda. Faz só o refrão, então. Não, a música toda não, só o refrão. Onde tu vais? Por que duvidas tanto assim? Se acreditas no amor, fica sempre junto a mim. Aquelas letrinhas. Aquelas letrinhas de gurizada, né, Cláudio? Mas tem Garota da Praia, o Verialdo que compôs. Ao passear numa praia, eu me apaixonei ao ver a linda morena. Umas musiquinhas assim. Mas que os bailões adoravam. E nós tivemos... Nosso tempo de Miramar, aí, da década de 70, a gente tocava muito, muito na região de Estrela. Nós éramos em 6 guris. Na década de 70, eu tinha 16, 17 anos. Meus irmãos, 5 irmãos e o Laurindo Renz, que integrava a banda. E a gente ia lá para Estrela, Lajeado, naquela região, e lá só tinha bandinha. E o pessoal tocava sentado. E nós, 6 guris cabeludos, no palco, agitando a galera. Era um espetáculo. Mas foi legal. Obrigado pela pergunta. E nada de mulher, né? Não tinha tempo. Não tinha tempo. Nós tínhamos que carregar os instrumentos, descarregar no salão, montar toda a estrutura, tocar 5 horas. Enquanto a gente tocava, tinha umas paqueras, mas não sobrava tempo para dar um oi ao menos. No final do baile, todo mundo ia embora e nós, depois de 5 horas de trabalho, recolher tudo, carregar e voltar para casa. Hoje em dia os músicos estão no céu hoje. Mas são histórias que marcam. Eu tenho muito privilégio de poder ter participado na área musical. Me deu muita liberdade de utilizar microfone, de me manifestar ao público, porque a gente estava no palco. E quem está no palco está na vitrina. Então, tinha que fazer com eficiência. E isso me ajudou bastante na minha vida profissional também como professor. Porque o professor é a essência de uma sala de aula e os alunos agraciam o mestre que está lá na frente dando as suas aulas. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Irani, tu falou do Sagrado, né? Sagrado fazia parte de Barbosa, assim, em território, como é que era Barbosa? Falo com propriedade. Sagrado Coração de Jesus pertence ao distrito de Arroio Canoas, composto por 2 comunidades, Sagrado Coração e Navegantes. São as 2 comunidades. Uma de origem alemã, que no começo da história, né, eram italianos que moravam lá. E aí os alemães foram tomando conta e os italianos abdicaram daquela comunidade, porque antigamente não podia casar entre alemão e italiano. Era proibido.
assim como era proibido falar uma língua a não ser a de português na escola. Eu vivenciei isso. Era proibido, só falava português. Quem falava alemão tinha que anotar e dar um castigo, que eu não gostava de dar. Mas a Sagrado Coração pertence hoje ainda ao distrito de Arroio Canoas, que compõe as duas comunidades. E quando eu nasci, Arroio Canoas pertencia ao distrito de Barão, que por sua vez era Montenegro, o município. Por isso que eu sou montenegrino de nascença. Fui agraciado com o título de cidadão barbosense por ter nascido em Montenegro. Então era Barão e passou a ser Barbosa. Pertencia a Barão, que era na época Montenegro. Arroio Canoas pertenceu a Barbosa na emancipação, 1959. Foi até 1980, quando emancipou Barão, 88? 88, Barão se emancipou e sugou Linha Pimenta, Navegantes, Sagrado Coração, Canoinhas, Coblens, Vila Rica, Cafundó, toda aquela área que pertencia a Barbosa. Depois, Coblens fez um movimento para retornar para Barbosa. Uma coisa interessante, eu fui eleito vereador na primeira gestão com os votos do meu distrito. Metade dos votos que eu fiz, eu conquistei lá no meu distrito. E na segunda gestão, eu perdi tudo aquilo. Eu tive que buscar nas outras comunidades. Mas aí eu já conhecia Barbosa em todos os seus recantos. Tive o prazer de ter isso também. Conheço todas as comunidades do município, em função do trabalho na supervisão de ensino municipal. Nós tínhamos 36 escolas. Em cada comunidade tinha uma escola. E aonde não tinha, os prefeitos faziam com que a Nina, o Irani, a equipe, construísse uma escolinha para atender aquelas 4, 5 famílias que moravam lá e que não tinha transporte nem estradas. Na época, 1980 e alguma coisa, 82, 83. Então, naquela época, levava seu professor para as comunidades. Hoje, se traz os alunos para as escolas mais bem estruturadas. Muito obrigado. Alguma pergunta a mais? O buffet já pode, de forma bem tranquila, quem quiser já pode também se servindo. Vamos continuar mais um pouquinho com Exilindo? Pois não, então vamos continuar. Um fato interessante, uma notícia que saiu e está registrada oficialmente, em 1916, mudança de sede do município. Então houve um problema político em Garibaldi, e o intendente da época, que era o senhor Afonso Aurélio Porto, houve por bem fazer um movimento para transferir a sede de Garibaldi do município para Carlos Barbosa. E isso consta na publicação do Correio do Povo em 1916, e também está no livro dos 100 anos dos Irmãos Maristas, o relato. Então, consta o seguinte, sabemos que se cogita da mudança da sede do município de Garibaldi para o povoado de Carlos Barbosa, segundo o distrito dali, e situado junto à estação férrea entre os moradores de Carlos Barbosa, está sendo elaborado um memorial a ser dirigido ao governo do Estado, no qual pedirão a mudança da sede. Fundamentando em seu memorial, declaram os moradores de Carlos Barbosa ser a atual renda desse povoado maior do que a do primeiro distrito, isto é, da vila de Garibaldi. Também alegam eles ter o povoado maior número de indústrias e maior comércio do que o atual município, a ser servido pela linha férrea que vai da capital a Caxias do Sul, e que dá a Carlos Barbosa o movimento mais intenso do que a própria vila de Garibaldi. O presidente, quando uma comissão então chegou em Porto Alegre, o presidente do Estado, que atualmente nós denominamos governador, né?
Quando recebeu a comissão que solicitava a transferência da sede para Carlos Barbosa, disse o seguinte: é uma pena, meus senhores, chegaram tarde. A 1h despachei a decisão para o chefe do executivo do Partido Republicano, o senhor Adelmar José Sião, assegurando-lhe que a sede do governo municipal continuaria em Garibaldi. Vejam só, na época, então, houve um movimento de transferir a sede do município de Garibaldi para Carlos Barbosa. E esse José Sião era o irmão marista. E consta esses dados, esse fato, no livro do centenário dos irmãos maristas também. Sim. Por outro lado, Carlos Barbosa também teve um prefeito de Garibaldi, quer dizer, natural de Barbosa, mas foi prefeito em Garibaldi, que era o senhor Vicente Dalbó, avó deu avó, né? Ele administrou Garibaldi de 1935 a 1942. Então, nós tivemos um prefeito de Carlos Barbosa que administrou o município de Garibaldi. Mais alguém aí deseja alguma pergunta, alguma coisa? E eu vou incrementar a pergunta, então. Isilindo, tu é um pragmático, se nós deixar aqui, ele tem jornal, ele tem história, ele não sai do eixo, isso é uma coisa incrível, né? Eu acho que é perfil de historiador, perfil de uma pessoa tão centrada. Mas, assim, fala um pouquinho de ti, nós queremos saber um pouquinho de Isilindo, do teu projeto, do teu livro. O que tu, olhando para a nossa juventude, ou para nós, população, o que tu pode dizer? Qual é a tua esperança? Tu está decepcionado? Tu está feliz com essa geração? Fala um pouco do Isilindo. Bem, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu digo sempre que eu sou da idade da pedra ao computador. Aí o pessoal fica assim, mas como da idade da pedra? Sim, quando eu comecei a estudar no Colégio Santa Rosa, eu estudava através de uma lousa. E, por sinal, eu tenho ela guardada até hoje, com estilete. Então, você fazia as contas, com um pano meio úmido, você apagava, né? Não tinha bloco, não tinha lápis, não tinha nada. Então, eu sou da idade da pedra. E aí, aos pouquinhos, a gente foi evoluindo. Aí veio o bloco, veio a caneta, tinta e assim por diante. O quadro negro, né? E a caligrafia, né? E eu tenho tudo isso guardado. E aí, então, hoje, o que nós estamos? Através do computador. Mas eu tenho o hábito de guardar sempre as coisas mais interessantes. Então, eu tenho tudo isso guardado lá. Uma hora eu vou ter que botar para fora e fazer as anotações e deixar por escrito. Então, qualquer fato interessante, eu vou acumulando. Desde a emancipação, antes da emancipação, tudo está registrado lá, guardadinho. É só pegar e registrar. Como, por exemplo, essa aqui da primeira FICAP, não existe em lugar nenhum. O primeiro orçamento do município, ninguém tem, mas eu tenho o original, que foi 6.100.000, cruzeiros na época, né? 6.100.000. Então, esse também é um valor histórico, né? E assim a gente vai procurando fazer. Eu estou anotando tudo, desde pequenininho, o que eu fazia, o que eu não fazia, o vendedor de pastel na estação, vendedor de jornais na cidade, quando vinha pelo trem. Então, eu passava para vender jornais. E assim foi. Eu comecei a gostar um pouquinho da história. E uma hora dessa vai sair alguma coisa, né? Só para complementar, durante o Fest Queijo, ali na Vila das Etnias, na frente da Casa dos Italianos, né, que o meu vice é agora o presidente, estava o Marcos Zanata ali na frente e eu conversei com o Camini. E aí eu disse, Camini com o Diogo Guerra, eu disse, até 2024, eu tinha um desejo de a ACI lançar um livro. E eu disse, Camini, tu começa entrevistando, nós não podemos perder as memórias do ACI, falando, né? A ACI não pode perder as memórias do Isilindo e nem do Marcos. Então, existiu a vontade, sim, da ACI ter
né, um registro assim, talvez mais entrando dentro das indústrias, né, como o Isilindo trouxe já alguns exemplos. Hoje talvez a gente ache é apenas um livro, mas é a história, né? É algo que eterniza, né, todo o trabalho. Então, assim, existe o sonho. Se tu não vai publicar o teu livro particular, se Deus quiser, via a CI, a gente vai também buscar lançar um livro para contar. É um patrimônio muito rico que a gente precisa deixar registrado. É verdade, né? Então a gente vai procurar deixar registrado, porque sabendo da história você vai passar para a geração futura, né? Porque aqueles que vieram antes do que nós trabalharam para nós e nós estamos trabalhando para aqueles que vêm, porque na realidade ninguém leva nada, né? Então nós temos que deixar um futuro bem melhor do que nós recebemos. E Irani, o Isilindo então falou isso, deixar um futuro. Se tu quer repetir de mais alto, foi muito bonita a tua frase. Só um pouquinho mais alto, essa última, sim. Aqueles que vieram antes de nós trabalharam para nós. Nós estamos trabalhando para os que vêm, porque ninguém trabalha para si mesmo. Por isso que nós devemos deixar um futuro bem melhor do que aquele que nós recebemos. Muito lindo, muito obrigada. Sim. O Irani falou educação, que eu vi, e determinação, eu sentia. Mas eu queria também que tu deixasse a tua mensagem, mas depois o prefeito quer também fazer a pergunta dele. Só para elucidar ainda mais a vontade do livro, o Isilindo, nós conversamos muito, e o livro dele está em caixas de papelão, né, Isilindo? Em caixão. Tudo que ele tem de importante, notícias, ele vai jogando naquele caixão de papelão. Então é só resgatar, Isilindo, o livro está pronto. Mas eu quero dizer que o grande mérito de lidar com pessoas, vou repetir a frase, o grande mérito de lidar com pessoas é poder proporcionar-lhes uma vida digna, cercada de cuidados fundamentais em todas as áreas, para uma sociedade mais feliz, responsável, forte e com desenvolvimento integral. Nós não podemos nos omitir de olhar para o todo, buscar a integração do todo para depois partir para as peculiaridades. Por isso que Barbosa prospera. Seus administradores foram especiais, inteligentes e muito empreendedores, tanto na área pública quanto nas empresas. É uma referência, é um orgulho, Clóvis, é um grande orgulho para nós que somos cidadãos barbosenses, sentir isto nas pessoas que aqui residem. Quem vem, os natos ou os que vêm, eles se integram tão fácil que a gente muitas vezes se admira. Por quê? Porque aqui tem prosperidade, tem progresso e tem respeito. Respeito às pessoas. Tanto o Isilindo quanto o Irani são pessoas muito queridas por mim há muito tempo, por toda a comunidade Barbosa, né? Todos gostamos deles e eles têm um longo histórico de trabalho na vida pessoal, mas também em comunidade. A gente vê pela bibliografia deles, né, o quanto ajudaram entidades, grupos, município. Os dois têm essa característica semelhante, né? Ambos foram do poder público por muito tempo, ambos dedicados à comunidade, né? Mas o que eu pediria para vocês dois, sendo amigo de vocês, conhecendo vocês, após um histórico de tanto trabalho, de tanta dedicação à comunidade, o que ainda falta fazer daqui para frente? O que é daqui para frente o Irani Kies? O que será daqui para frente o Isilindo Migoto? É difícil, não é fácil. Não é difícil. Mas nós vamos procurar deixar o nosso legado para que as gerações que venham, nossos filhos, nossos netos, prossigam, né, da melhor maneira possível
e que vivam sempre com boas coisas, né? Praticar o bem para que se multiplique, isto é, que a gente tenha uma felicidade constante, né? Então, para essas gerações que vêm vindo, os nossos descendentes, que tenham sempre a melhor coisa possível. Prefeito, eu acho que a nossa trajetória, ela deverá ter alguns pontos positivos, onde os jovens de hoje, que ainda têm oportunidade de conhecer o nosso trabalho, o que nós fizemos e as orientações que deixamos, possam fluir e produzir frutos. Não somos Deus, mas nós temos a alegria de deixar algumas coisas interessantes naquilo que nós vivenciamos. E também não encerramos ainda. Não encerramos ainda porque a vida nos ensina todos os dias e nós queremos prosperar com ela. Enquanto tivermos força, estaremos aqui para contribuir. Contribuir para que a comunidade se sinta bem, para que nós continuemos integrados, que não é tão fácil na nossa idade já, porque a gurizada é tão ágil e tão eficiente que muitas vezes nós ficamos para trás. Mas como é bom ouvir alguns alunos do nosso tempo dizer: "Ah, professor, que saudades! Que bom ver o senhor! Que saudades daquelas aulas!" Isso... Foi o melhor professor dela, eu acho que ela só teve Eu fiz o possível para ser um bom professor. Os alunos que me avaliem. Foi um excelente professor. Muito obrigado. É isso aí, prefeito. Então, nós estamos aí. Tanto eu quanto o Iselindo queremos viver e poder contribuir, né, Iselindo? Da nossa forma, do nosso jeito, na nossa humildade, né? Mas sempre presentes na comunidade. É verdade. Antes de encerrar, eu quero ler aqui um pequeno trecho, porque Carlos Barbosa dependeu muito da aviação férrea. E o Walter Zanata, ele fez uma crônica, e eu quero só ler aquela parte final, que é bastante emocionante, que diz o seguinte: "E os trilhos não existem mais para o trem chegar e partir. Principalmente para chegar. A curva perto do cemitério desapareceu. Tiraram os trilhos e deixaram o trem a pé. Jamais chegará a Carlos Barbosa. As pessoas não mais à estação vão. Foi uma longa história que marcou o crescimento de uma região e de um povo. A geração do trem está terminando. As crianças jamais ouvirão histórias reais que aconteceram com os velhos trens e seus maquinistas e nem sonharão sobre o mundo mágico da velha Maria Fumaça. A estação ficará eternamente solitária, esperando em vão que, por seu velho amigo, o trem, e este jamais virá porque foi deixado a pé." Muito obrigado pela atenção. Espero ter proporcionado um pouquinho da história do nosso município e da nossa região. Então, é nós que agradecemos de coração, assim, sem dúvida nenhuma que é momento, a gente precisaria de muitas horas, né, para a gente poder ouvir tudo o que está registrado aí, mas, assim, dizer que é um orgulho muito grande ter pessoas como vocês na nossa sociedade. E agora eu vou pedir para o Walter, então, fazer as honras de entregar um mimo aí para os nossos palestrantes. E para nós, pessoal, eu queria um desafio aí, contando com todos vocês. A gente tem o Força História, que é esse nosso projeto. Nós temos o Força e a Sabedoria, que são com as mulheres, né, empreendedoras. E
já foi comentado isso, né? Vamos criar a força é o presente com a juventude, com um público um pouco mais jovem? Será que cada um de nós aqui presente poderia conseguir trazer 1, 2, 3 jovens da sua equipe, da sua administração, filhos, amigos, parentes, e a gente promover? Não precisa ser nesse modelo, mas quem sabe numa noite, num barzinho, né? Mostrar, porque a força, ela é a condutora, é a energia. Então a força está presente neste movimento, na força e a sabedoria, na força e no presente, que seria dos jovens. Então, lanço aí um desafio, quem sabe esse ano a gente consiga lançar essa ideia de trazer público jovem. Hoje eu quero agradecer, né? Temos até um bom número de jovens aí, então, quem sabe a gente busca esse novo momento aí para a gente ir alimentando, se autoalimentando, né? Obrigada pela presença de todos. Então, Walter, aí, as honras.